Olá, uma das grandes diferenças que deve haver entre o Evangelho, as igrejas que seguem o Evangelho, o Adventismo da Nova Aliança com o Adventismo tradicional, e também todas as igrejas que seguem mais o Novo Testamento, mais o cristianismo do que o judaísmo, é em relação ao culto. Paulo deixa muito claro em 1 Coríntios capítulo 14 como deve ser o culto sob a nova aliança. O culto, segundo o apóstolo Paulo, ali você pode abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, você vai ver que um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz profecia, outro línguas, e todo mundo pode participar do culto. Então o culto que deve acontecer sob as orientações da Palavra de Deus do Novo Testamento, ele deve ter uma multiplicidade de participantes, um com poesia, com salmos, outro com cânticos, outros com revelação, outro com palavra da ciência, outro com palavra da sabedoria, e outro com profecia, outro com doutrina e outro com revelação. Então isso deve ocorrer na igreja e que é guiada pelo Espírito Santo. Então Paulo fala assim, tratando-se de profetas, que seriam pregadores inspirados, porque Paulo explica que todos vós podereis profetizar um depois do outro. Ele fala que falem dois, quando no muito três, e os demais julguem. Né? E se alguém estiver assentado e receber alguma revelação, alguma inspiração, ele deve ter a vez para falar, e os outros que estão pregando devem calar a boca para deixar aquele que recebeu alguma revelação, inspiração falar. Ou seja, onde houver um culto cristão, deve haver a liberdade de permitir que pessoas falem no culto. E que eles falem e os outros julguem. Às vezes a pessoa vai falar besteira, as pessoas têm o direito de julgar se foi correto, se foi errado. Mas a liberdade deve ocorrer, porque onde há o Espírito de Cristo, aí haverá liberdade. Segundo Coríntios capítulo 3, se não me engano, 17. Então Paulo explica que profetizar é você falar inspiradamente por Deus. Então, se todos vós profetizar e entrar algum incrédulo entre vós, ser-lhe-ão manifestos os segredos do seu coração, e com o rosto em terra testificará que Deus está de fato no meio de vós. Ou seja, a pessoa que está profetizando, ela acerta em cheio a necessidade do ouvinte, do incrédulo, de alguém que entrou ali, né, às vezes de gaiato, e foi pego pelo poder de Deus. Por quê? Porque quem guia aquela igreja é o Espírito Santo, não é uma panelinha, não é um líder que só ele que fala, não. É o Espírito de Deus que está conduzindo aquela igreja através de uma comunhão, de uma coinonia, de uma participação conjunta, onde as pessoas são humildes em permitir, em dar a primazia e dar a honra a quem estiver com a palavra, a quem estiver inspirado, poder falar, poder pregar, poder compartilhar com os outros. Logicamente que vai ter muita gente pretensiosa, que acha que Deus está mandando ele falar alguma coisa e não está nada, mas essa liberdade vai permitir também que pessoas que realmente estejam inspiradas a orar, a pregar, possam compartilhar a bênção que Deus está dando a elas para os demais. E assim o culto vai ficar bastante animado, bastante poderoso, e Deus vai estar guiando a igreja e não um homem. Então essa é uma grande diferença que a Igreja Adventista Nova Aliança está propondo nesta mudança entre judaísmo e cristianismo que Paulo propôs. Então o culto não é mais um pregador só, ali canta o hino, tudo quadradinho. Não, risca isso, vamos seguir a Bíblia, 1 Coríntios 14. Um tem salmo, doutrina, todo mundo traz algo para participar e todo mundo vai ter a sua vez. E tratando-se de pregadores, dois, quando do muito três, e se alguém estiver sentado, tiver alguma palavra inspirada, alguma revelação, Deus iluminou ele alguma coisa nova lá, importante para a igreja, seja dada oportunidade para a pessoa. E todos devem buscar o dom de profetizar, não deve se proibir inclusive o falar em línguas. A gente sabe que existe o dom de línguas verdadeiro,
que vem de Deus, existem os dons de línguas aí que às vezes vêm de demônios. A gente tem que tomar muito cuidado para não chamar a obra de Deus de obra do demônio, porque isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir o trabalho de Deus como se fosse do demônio. Os fariseus praticaram essa blasfêmia contra o Espírito Santo, então a gente tem muito cuidado, mas também ter discernimento para saber que existem algumas manifestações que não vêm de Deus. A manifestação que vem de Deus, ela é humilde, ela é sincera, ela é verdadeira, ela é profunda, ela equilibra o ser humano, ela é alegre, ela tem o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, bondade, mansidão. Se alguém vai falar em língua e fica bravo, e fica meio esquisito, você pode saber, isso aí não é o Espírito Santo. A gente vê quando Estevão foi apedrejado, ele tinha um rosto de anjo. Então existem características que são santas, que acompanham, né, a presença do Espírito Santo na pessoa. Então se um pregador está meio arrogante, está meio nervoso, está muito ansioso, isso aí demonstra que o Espírito Santo não está atuando tanto nele e que aquela manifestação sobrenatural não é de Deus. A gente tem que ter uns certos discernimentos, dar liberdade muito à igreja e fazer do culto um momento que Deus dirige e não o homem dirige. Então essa é uma grande diferença entre a velha aliança do Adventismo, no sétimo dia, e a Igreja Adventista da Nova Aliança, e que a gente está propondo não só para o mundo adventista, mas também para muitas igrejas tradicionais que seguem aquele modelo que não é bíblico e, portanto, consiste em pecado e uma afronta a Deus, que já deixou orientação através do apóstolo Paulo de como deve ser o culto. Que Deus abençoe você que está me ouvindo a seguir 1 Coríntios 14 e não seguir a tradição que sempre foi inimiga de Jesus. Amém.